Nossas mamas e nossas histórias. Hoje eu estou com duas pessoas extraordinárias que me ajudaram muito durante esse processo. Gabriela e Juliet, muitíssimo obrigado por me apoiarem. E eu quero contar um pouquinho de como foi essa caminhada com vocês. Depois do meu diagnóstico, eu não tinha para quem contar. E apareceu essa pessoa na minha frente e falou assim: calma, Carol, vai dar tudo certo. Enfim, por que que vai dar tudo certo? E por que que deu tudo certo? Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva e otimista, desde criança, assim, eu sempre acreditei que tudo ia dar certo. E em momento algum, eu pensei ao contrário. E isso fez com que eu passasse por isso de uma maneira mais leve, mas e com essa missão de ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema, ou passaram pelo mesmo problema de uma maneira mais leve. Então, esse calma vai dar certo, é isso. Eu acho que nesse momento é o que a gente mais quer ouvir, né? Calma, respira. E fica tudo bagunçado. Você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Você precisa de ter esse apoio de alguém que sabe o que a gente está passando ou passou para saber que vai dar certo. Então, e dá certo, né, Carol? E dá certo, dá. E no meio do caminho veio uma pessoa iluminada e diante do meu choro me acalmou também. Fala: calma, Carol, eu vou te ajudar. Obrigada por me ajudar, me pegar com tanto carinho. Essa pessoa é patologista que estuda e estudou o meu caso com tanto carinho. Muito obrigada novamente. E como é que me fala, como é o seu olhar diante dessa história toda, comigo e com Juliet? Então, Carol, vocês com certeza, né, começando pela Juliet, mudaram o meu olhar. Não que fosse um olhar antes longe ou insensível, acho que isso nunca fez parte de mim, né? Às vezes as pessoas acham que pelo motivo de você não estar presente ou próximo ao paciente, você não sente nada. Isso não é verdade. Claro que quando as coisas acontecem dentro de casa, né? Com pessoas que você ama e que não imagina, a gente não imagina que vai acontecer, muda assim o olhar. Então aquilo que eu sentia de me colocar no lugar do outro só veio acentuando, né, com o tempo. Hoje eu tenho uma idade das pessoas que eu faço diagnóstico. Eu me coloco ainda mais no lugar das pessoas que eu faço diagnóstico, né? Entendi. E o diagnóstico, como é que é? Por exemplo, eu tive o diagnóstico, mas eu não entendia nada. Não sabia o que era uma biópsia. Sabia que era uma biópsia de boca, mas era uma biópsia da mama. O que é esses exames e por que demora tanto? Então, eu acho que ninguém sabe bem o que é o patologista até precisar dele, né? E o patologista é fundamental nesse cenário, né? Assim, o patologista é um médico muito desconhecido. E o que eu percebo é que as pessoas acham que a biópsia ela é feita em máquina, né? Então eles não sabem muito do processo que está atrás dessa biópsia. Sim, a biópsia você vai lá, você tira um fragmento e o médico patologista vai avaliar, mas ele vai avaliar no final da etapa, dependendo do que for. Por que demora tanto? Porque ele é um processo ainda muito manual, sabe? Para que a sua biópsia ou a sua peça cirúrgica vire uma lâmina para eu ver no microscópio, ela vai passar pela macroscopia. Então, na macroscopia, eles vão ver toda a peça, medir, pesar, ela vai ser fixada. Isso tem um tempo técnico. Depois disso, vai para a técnica,
para ela fixar novamente coloração, corte, para montagem, e aí sim ela vem para o patologista. Então esse tempo muda até que chegue ao patologista muito. Uma biópsia por agulha, um fragmentinho que você acabou de tirar, uma amostra pequena, a fixação dela demora de 6 a 8 horas. Só para fixar. Então, ela paradinha, aquela amostra que você deixou no laboratório, tem que ficar ali paradinha de 6 a 8 horas. Uma mama, no mínimo 24 horas. Para ela começar todo o processo. E claro, você acha que chegou ali, é alguém que eu conheci, eu não gostaria que fosse mais rápido? Sem dúvida. Mas se eu diminuir esse processo, eu diminuo a qualidade, sabe? Então, eu preciso tomar muito cuidado com essa ansiedade, porque hoje em dia a gente precisa de outras coisas, outros exames moleculares, imunistoquímicos, que se eu mudar esse tempo normal, é como se fosse uma criança prematura. Ela vai ter problema, entende? Então, assim, é realmente demorado, porque não é um exame de sangue, eu não tiro e coloco numa máquina. E além de todo o processo técnico, as doenças, elas não leem sempre os livros. Então, algumas eu pego e não tem nada a ver em ser maligno e benigno. Às vezes, a grande dificuldade é saber, isso é mesmo maligno? Ele é feio, tem cara de mal, mas é mesmo maligno? Então, esses casos eu preciso estudar. Eu volto naquela primeira técnica de corte. Eu faço novas colorações. Porque vocês mandam pra gente amostras bem pequenas. Ou, às vezes, mamas muito grandes com lesões muito pequenas que eu preciso achar. Entende? Entendi. Eu lembro que numa conversa com Juliette, eu, meu Deus, tá demorando, tá demorando. Ela virou pra mim e falou assim: Carol, pensa o seguinte, a gente vai começar um tratamento. A gente tem que ser no mesmo sentido. A gente não pode comer. Estamos treinando, estamos preparando. Você quer correr ao contrário? Então, vamos acalmar? É ou não é? Vamos acalmar? Então, eu percebo que o tratamento em si, a gente vai aprendendo, vai acalmando, vamos tendo... tem que ter um tempo do exame, tem um tempo do médico, tem um tempo do plano de saúde, tem um tempo do SUS. É ou não é? Tem o tempo de Deus. E tem o tempo de Deus. De Deus. E esse, a gente, Esse não controla. isso foi uma das coisas que eu mais aprendi. O tempo de Deus. É a gente que direciona esse barco. Né? Então, e a minha vida sempre foi tudo muito planejado. Eu achava que eu tinha domínio desse tempo. E todo o processo que eu vivi foi para mostrar que é tudo no tempo de Deus. E ele trabalha muito bem esse tempo. E esse tempo faz bem pra gente. Que faz com que a gente busque algo que a gente deixa ali, que é a fé. Apesar de eu sempre ser uma pessoa otimista, juntar a fé com o otimismo me fez acreditar sempre em todo dia que eu acordava. E é no tempo de Deus. Que às vezes a gente acordava triste, Exato. ou com dor, ou sem vontade de tomar banho, ou passando mal, ou sem cabelo. Ou sem cabelo, a gente... Mas o olhar no espelho é muito difícil durante o tratamento. E você me ajudou, vocês me ajudaram. Calma, Carol, vai dar certo. Vamos ajudar outras pessoas. E essa rede de apoio é muito importante, porque é um processo dolorido. E a impressão que eu tenho é que temos sempre várias mulheres no câncer de mama espelhando outras, não é? E assim, a gente procura alguém para dar resultado. Uhum. E assim, que bom que demos resultado, mas tem gente que também não vai dar resultado. Mas tá tudo certo também e vamos seguir com a vida. Porque a vida é muito linda, independente de um problema. Não é como, por exemplo, enfrentar uma cirurgia. Entramos com o patologista, vem de novo na nossa história. Como é que é? Lá, nós estamos ali pronta, sem entender nada da situação, porque eu não estava entendendo, mas eu sabia que eu teria que fazer a cirurgia. O patologista vem, tira novamente a peça e vai dar um novo rumo ao né? tratamento.
É isso mesmo? Na verdade, o patologista entra nesse cenário no intuito de ver se o colega cirurgião ele conseguiu retirar todo o tumor ou toda a área de leito tumoral, né, para aquelas pacientes que tiveram resposta completa ou boa resposta, para ver se, olha, não, você tirou tudo. O que ficou de mama, nos casos que vão ficar, quadrantes, setores, né, não são a mama inteira, né? Para quem não pode entender. Então, assim, quando você não retira a mama inteira, você pode tirar só um fragmento menor, dependendo do tipo do tumor, né? Do tratamento escolhido pela paciente. Mas, então, você pode tirar um pedaço menor. E aí, o patologista, ele entra nesse cenário para falar, olha, eu vou avaliar as margens. O que seriam as margens? Esse é o tumor. As margens são todo esse espaço que ainda está em contato com a mama. Então, é importante que eu saiba que ali não tem. Então, provavelmente, o que ficou na paciente também não tem. Além disso, a gente avalia linfonodo sentinela, que é um grande... Exatamente. Que também é esse exame perioperatório, né? Ao mesmo tempo da cirurgia. E que é um ganho enorme para as pacientes atualmente, porque antigamente linfadenectomia ou esvaziamento axilar era o que era preconizado, né? E vem todo o problema do esvaziamento axilar, de edema, de dor. Então o linfonodo sentinela ele vem para te dizer, olha, o seu tumor ainda está restrito à mama, ou não, ele já veio para o primeiro local que seria de drenagem, sabe? E aí o patologista entra nesse cenário. Então, se eu pego lá no momento da cirurgia aqueles linfonodos sentinela, mais uma vez, é muito manual. Então, então eu tenho que... E o colega, não é uma dúvida que só as pessoas não médicas têm. Entendi. O colega cirurgião virou, mas até agora eu virei, olha, você me mandou 5 linfonodos, não foi um linfonodo. Então, o tempo que eu gasto para avaliar 5 linfonodos não é o mesmo de um linfonodo só. Eu vou medir, eu vou cortar, eu vou esfregar cada pedacinho daquele, eu vou amostrar cada pedacinho daquele. Porque naquele momento, se eu falar para ele que está positivo, ele vai esvaziar. Você já pensou o impacto disso na vida da paciente? Então, eu tenho que ter muita segurança de que aquilo está sendo feito. E mesmo fazendo tudo muito, muito certinho, pode ser que a gente não pegue. Porque aquele exame de congelação, ele não tem a mesma sensibilidade do que a gente faz na parafina. Aquela que faz a fixação. Então, assim, ele é super importante, é super sensível, mas pode acontecer de eu achar na parafina, porque depois dessa congelação a gente ainda avalia, né? Ele vai ser fixado e passar pelo processo normal. Eu posso achar a célula isolada. Entendi. Entendeu? Então, assim, é super importante no momento da cirurgia para isso. Para você pensar, olha, não, essa quantidade de tecido que você tirou tá adequado. Ou não, tá comprometido, tira mais um pouquinho. Até que a gente tenha segurança de que não ficou tumor na paciente, né? Ou então que não tem tumor na axila e ela pode tirar só aquilo, né? E a cirurgia? Me conta como foi a minha. Eu tirei as 2 mamas e minha recuperação foi dolorida. Fiz fisioterapia, fiz exercício, mas passou. E agora a gente está num momento de continuar trocando, vou fazer outra cirurgia para estética. Meus seios estão aqui. Muito dolorida, mas eu fiz a fisioterapia. Eu lembro de chegar na fisioterapia com muita dor e saía de lá zerada, sem nada. Eu falava, meu Deus, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Mas cada paciente é uma história, não é isso? Exatamente, assim. O tipo cirúrgico, a escolha cirúrgica é muito individual. Tanto da paciente
quanto do tipo do tumor que ela tem, né? Eu já tive pessoas que eu dei diagnóstico e ela virava, olha, eu quero tirar tudo. E se você for olhar na literatura, não tinha necessidade, mas é um desejo da paciente. Ao mesmo tempo, tem outra que se sente mais à vontade em fazer só a retirada de uma parte daquele tecido. E aí ela vai fazer simetrização. Isso tudo é um acordo com o cirurgião. O patologista, nesse acordo, ele realmente não entra, porque não é diagnóstico, né? Entendi. O diagnóstico já foi feito, ele já passou. Mas é muito individual e realmente depende muito do tipo do tumor. Porque o câncer de mama não é um único câncer de mama. Isso. Então, ele tem um câncer de mama que ele vai caminhando de forma mais devagarzinha, é o mais indolente, né, menos agressivo. E tem aqueles que vêm de forma mais agressiva, eles desenvolvem de forma mais rápida. Então, o tratamento é muito baseado nisso. É outra coisa que o patologista também é essencial. Entendi. Porque você vai ao mastologista, ele faz a avaliação clínica, ele observa um nódulo. Você vai na imagem, o radiologista observa também o nódulo. Ele tem umas características benignas, malignas, né? Mas quem vai definir qual é o tipo histológico e o que vai ser feito é o diagnóstico histológico que é feito pelo patologista. E ele define todos os outros tratamentos médicos, né? Entendi. E me conta, como foi a sua caminhada, Juliette? Bom, essa trajetória, essa travessia, né? Ela não foi só minha. Eu seria ingrata em falar que eu estava sozinha nessa travessia desse rio com correntezas muito fortes. Sempre tive na minha canoa uma rede de apoio que remou muito comigo, né? E a minha família, que se estende não só ao meu esposo, meus filhos, meus pais, mas a família do meu esposo, que é a minha família. Que são as pessoas realmente que remavam o tempo todo comigo, mesmo na hora que eu não aguentava mais remar. Mas eu também tive amigos que estavam ali. Logicamente, a gente sabe que cada um rema numa velocidade, numa intensidade, mas rema com a gente o tempo todo. Cada um doa o que sabe dar, o que sabe doar. E a gente tem que valorizar cada doação do seu jeito. Então, essa trajetória, junto com a minha rede familiar, com amigos, com profissionais extremamente qualificados, mas sem sombra de dúvida, humanos. Então, assim, sou muito grata com toda essa rede que remou comigo. Que tinha dias que eu remava, mas eu cansava. Mas eles estavam remando comigo sem parar. Então, eu só tenho a agradecer. Porque sem essa rede que rema junto com você, você não chega bem lá na margem, no final do rio. Quando você consegue ver, eles clareiam, porque eles vão remando e você vai vendo o fim. Você vai vendo o final do rio. E é essencial. Então, passar por tudo sem eles seria muito mais difícil. E a gente, quando eu falo de profissionais que estavam ali envolvidos, então, desde a minha mastologista, a doutora Rosemar, que eu sou apaixonada. Eu tenho até medo de falar o nome de todos e esquecer alguém, sabe? Mas desde a mastologista ao radiologista, ao cirurgião plástico, à fisioterapia. Eu não posso falar, os patologistas. Patologista, não vamos falar dele. Então, assim, esses daí
foram essenciais, mas eles, com certeza, eles estavam lá no comecinho da canoa, remando com muita força em todos os momentos, tanto do lado profissional, muito mais como cunhada e marido. Então, assim, sem sombra de dúvida, ter rede de apoio, ter todas essas pessoas envolvidas, minimiza, deixa mais leve. Porque você não rema sozinho. A gente não consegue, né? Remar sozinho. A gente até tenta, porque a gente tem um diagnóstico, e agora? E agora? E agora a gente não sabe nem fazer. Então, tem alguém que te ajuda, que faz uma comida, que te leva um sutiã, Sim, que te as leva funcionárias. as funcionárias, assim, porque às vezes você não dá conta. A gente não dá conta de fazer. A gente quer tudo que volte ao normal, mas qual que é o novo normal? É esse agora. Vamos chegar lá. Vamos chegar bem. Mas tem muita gente que não tem essa rede de apoio, que não tem uma família presente, que não tem condição de pagar um plano de saúde, que não tem um SUS, que tem o SUS somente como opção. Então, a única coisa que eu queria dizer para elas é que vai dar certo, vamos buscar, que o corpo fala, o corpo sente, e a gente tem que procurar. Porque o câncer de mama hoje em dia é muito, mas não sei, posso falar comum? Sim, Ou aí tá mais incidente? também. E às vezes pacientes cada vez mais jovens, Cada vez mais jovens. mas ao mesmo tempo ele é muito estudado, Ele é muito. ele é muito cuidado, sabe? E eu acho que as pessoas estão cada vez mais envolvidas e percebem que não é simplesmente diagnóstico, cirurgia, remédio e acabou. Não. É aquilo de você tratar realmente com fisioterapeuta, para que você não tenha edema, para que você não tenha dor. Com a nutrição. Com a nutrição, porque hoje eles percebem que se alimentar bem você vai se sentir melhor. O que comer antes da quimioterapia, O que comer? como comer, como você vai se sentir dessa forma. É. Eu nunca esqueci que eu tava de uma hora sentada, a Julia passou e falou assim: vai ser um soco no seu estômago, mas olha aqui no meu olho, vai ser um soco, mas você vai comer. E come. Então eu lembro que tinha dias que eu voltava da quimio, meu Deus, que dor que era. Mas aí eu sentava, comia meu caldinho de inhame. Obrigada. Sem gosto. Mas eu comia. Porque eu queria Exatamente. ficar firme. Então a nutrição também é importante. Muito. Na verdade, hoje o câncer é várias pessoas. São vários braços ali, né? Exatamente. E quanto mais você sabe disso, você tem oportunidade de todos os tratamentos, o pós-cirúrgico, né? É muito mais tranquilo. No sentido de trazer qualidade de vida. Esse é o objetivo. Vida com qualidade de vida. Vida com qualidade de vida. Porque é a impressão que tem que dar uma bagunçada na nossa vida que... E assim, quando teve o diagnóstico, pronto, vamos morrer. Todo mundo morre. É ou não é? Putz, mas vamos morrer? Não. Não é significado de morte, é significado de vida. Tem tratamento. E cada vez melhor, mais individualizado, sabe? Mais com mais humanizado. e com mais possibilidade mesmo. Então, assim, do final do ano passado para cá, a gente já fala de hair low, quer dizer, que antes era considerado negativo. Então, você não utilizava uma medicação específica. Hoje, eles já utilizam naquilo que não era utilizado. Então, mesmo que hoje você... Interessante, uma pessoa muito querida me perguntou, eu fiz o diagnóstico dela também. E como eu te falei, as pessoas vão ficando cada vez mais próximas de idade, né? E ela me ligou e me perguntou dessa forma. É difícil para mim, com todo o conhecimento, mas foi uma pergunta tão... Ela virou e falou assim, é grave? Eu respirei fundo, né? Eu também acho que eu tenho outros anjinhos que trabalham comigo, né? Aí eu virei e falei assim, sim, é grave. Uau. Mas
mas não quer dizer que não tenha cura. Entende a diferença? Sim. É assim, ele é grave, mas ele tem tratamento. Ele não é aquele grave porque, como você disse, que é sentença de morte. Não é. Não é. Não é. Entendeu? Não é. Ele é grave, porque eu não posso te dizer que vai ser tranquilo, como aquele de uma idosa que tirou e pronto, acabou, vai tomar como se fosse um anticoncepcional, né? Uhum. Não, o seu câncer é grave, mas ele tem cura, ele pode ter cura, né? Não sou eu que vou dizer, é a sua história, né? E depois também temos que lidar com o pós. E o pós? Meu Deus, o pós-tratamento. Que aí agora fica aquela. E aí, você tá curada? Não, gente, não é assim. Calma, as pessoas perguntam de uma forma como se, tipo, virei a página. E o câncer a gente não vira uma página, não é de um dia para outro, é? Pelo menos para mim, não é. Então, assim, É um processo, são etapas que são longas e cada etapa te desafiam. Cada etapa tem profissionais diferentes envolvidos. E eu falo o seguinte, algo que eu nunca deixei de fazer, que foi essencial em todas as etapas, foi o exercício físico. Eu me recordo que eu terminava a quimioterapia, 14, 12 horas de quimio. No outro dia eu estava fazendo exercício físico. Eu não sei como eu levantava daquela cama. Mas após o exercício físico, eu tinha outra astral, outra força. Então, assim, o exercício físico foi fundamental em todas as etapas do meu tratamento. Porque eu falo isso para todo mundo, né? Assim, eu sou professora, então eu falo, existe um remédio, que é o remédio mais barato que existe na nossa vida. Qualquer um pode comprar. É o exercício físico. Então, você não tem dinheiro para academia, mas você tem pernas para fazer uma caminhada. 30 minutos, todos os dias, 5 vezes na semana. Ele pode te salvar. Ela pode salvar. Então, eu falo que o exercício físico é um remédio. E cura também. Então, a gente sabe que praticar exercício físico pode diminuir 30% de recidivas. Então, meu Deus, por que não fazer? por que não fazer? Eu também pratiquei. Eu acordava 5 da manhã, sempre acordo muito cedo. Fazia o exercício, ia para químio às 7 horas da manhã, já com aquela pilha. Falei, pode vir químio que eu tô te querendo mais que tudo. Porque a químio é cura. Exatamente. É horrível falar quimioterapia? É horrível. Mas depois você entende o que é uma quimioterapia, eu vejo como um amor. Que bom que temos a químio para ser cura, para nos curar. Mas lidar com uma pessoa com a químio, sem cabelo, sem sobrancelha, é muito doído. Aí, se olhar no espelho e não se ver, porque não é a gente que está ali. Mas aqui dentro é, mas o espelho não é. A gente pode ter a peruca, pode ter o shampoo tal, mas e o lidar com isso, como é que é? É difícil? Foi difícil? Mas assim, eu não posso mentir que para mim foi mais brando. Porque eu usei a touca e a touca deu muito certo para mim. Foi um exemplo, você me falou da touca, eu usei a touca e todo mundo fala, como é que seu cabelo cresceu? Cresceu por causa da touca. A touca deu muito certo para mim. Então, assim, eu sempre tive muito cabelo. E isso também foi algo que me ajudou. Né? Por mais que eu tenha perdido aí mais de 40% do meu cabelo, eu não fiquei sem cabelo. Então, eu não me vi sem cabelo. Então, eu não consigo mensurar, e eu não fiquei sem sobrancelha, como foi difícil para aquelas pacientes que ficaram. Então, eu acredito realmente que deva ser muito difícil, mas eu não consegui me ver assim. Então, eu tive esse privilégio, que é um privilégio. Sim. Né? Porque a gente sabe que no SUS não tem essa touca, nem todos os centros de oncologia têm essa touca disponível. Então,
E o tipo de quimioterapia que eu fiz também me beneficiou nesse aspecto. A medicação, né? Porque eu me recordo que, na época, se eu ia ou não usar a touca, e eu sou muito... Eu gosto de ler artigo, então eu lembro que eu fui ler artigo de dermatologia sobre a touca. E aí eu sabia o tipo de quimioterápico que eu ia tomar e vi que para esse tipo de paciente de quimioterápico a touca daria certo. Então é importante a gente deixar claro também que às vezes as pacientes que passam por isso e usam a touca fiquem frustradas, né? Por que comigo não Sim. deu certo? Mas tem casos que realmente não vai dar certo. Sim, Então, a partir do momento que a minha dermatologista falou assim, vai dar certo, tente, pelo menos tente. Tudo tá para dar certo. Os estudos mostram também que no seu caso pode dar certo. E deu certo. Então, eu rapidamente, meu cabelo começou a crescer, então eu não me vi careca. Eu continuei trabalhando, foi durante a pandemia, então eu continuava ministrando aula online. E em momento algum, eu precisei tampar minha cabeça, usar um lenço, porque realmente deu certo a touca. eu não conhecia a touca, eu acho que é uma aquisição, assim, super, que quem tem condição, estude, vá buscar mais informação também, porque mexe muito com a mulher, o cabelo, ela não está em controle da vida mais. O cabelo, a vaidade, mexeu no seio, ela tá com medo, ela não tá fazendo as coisas com os filhos, que ela se encontre, que busque outras alternativas que possa amenizar esse tratamento. Porque a gente pode amenizar eles, né? Com a touca, com uma, como chama isso aqui? Que faz sobrancelha? Pigmentação. Eu fiz pigmentação antes de começar a químio para não ficar tão, porque meu cabelo iria cair na primeira químio e caiu. E tudo certo. Não me deixei, não, o fato de estar careca ou sem sobrancelha não me deixou menos mulher, nem sem seio, porque a mulher tá aqui. E eu acho que é uma transformação. É uma transformação. Sabe? Eu acho que o câncer de mama na mulher é uma transformação. É o que eu vejo das pessoas que eu convivo, é o que eu vejo quando eu leio, quando vou para congresso. Então, mesmo aquelas que começam com a touca e não dão certo, eu acho que é um tempo que elas precisavam para aceitar aquilo. Porque eu já vi muito relato, olha, eu passava a mão, eram tufos de cabelo caindo. E aí eu decidi que eu não ia mais passar por aquilo. Então, assim, e a pessoa decide, é uma decisão. Claro, não de deixar o cabelo cair, mas de naquele momento aceitar, se transformar e assim, ele vai crescer de novo. Como ele vai crescer? Alguns falam que não cresce igual, cresce diferente. Mas você é diferente, né? Isso é muito importante durante o tratamento. Cada um é cada ser humano, cada um sofre de uma forma. E vamos caminhando, e vamos para frente, né? Quem sou eu hoje? Eu sou uma pessoa diferente do que era lá atrás. Hoje, nada me tira do sério. Tá todo mundo nervoso, eu olho e falo, meu Deus, por que tá tão nervoso? Não justifica. Eu acho que o câncer trouxe essa paz interior para mim. Me trouxe é só isso. Meu Deus, que dia lindo, que sol lindo. Porque é tudo lindo. A gente que dá uma modificada no olhar, que a gente quer. E o câncer para e fala assim, vamos olhar com uma forma de mais amor. As minhas cicatrizes. Eu olho para minha cicatriz com tanto amor. Eu vejo as pessoas olhando para o meu catéter e falam assim, o que é isso? Um brinco? Amém? Um brinco! Por Meu quê? piercing. Agora eu descobri meu piercing. É porque também assim, as pessoas não sabem o que falar, como lidar. Isso. Vamos lidar de uma forma mais doce. Pode ser tranquila. Porque a situação é difícil. Se eu for ficar entrando na ideia do outro, que vai me julgar pelo meu cabelo, pelo meu catéter, não vai ajudar. Pelas nossas cicatrizes. Pelas nossas cicatrizes. Alguém me perguntou uma vez, Ana Carolina, como é essa cicatriz? Eu falo, normal. Continua a mesma.
Eu não me vejo elas. Eu não vejo. Eu olho para mim e vejo tanto amor, tanta vida, que eu não consigo ver minhas cicatrizes. E é isso que a gente tem que falar para as outras. Tem dor, tem cicatriz, tem ferida, mas tem amor, tem vida, tem Que é superação. uma história, né? Tem uma história. Cada cicatriz tem uma história. Não tem Exatamente. como apagar? Não quero apagar, deixa ela aqui. E tem uma história de superação, Sim, né? De luta, renascimento. de pessoas que se aproximaram de vocês, né? Assim, que fizeram você ter vivências diferentes. Olha, eu não passei por isso como vocês, mas eu passo por isso todos os dias. Deve ser muito doído, assim, a gente como paciente, mas com você deve ser mais doído ainda. Assim, Carol, eu realmente me coloco, Eu assim. imagino. Às vezes eu paro, eu vou tomar uma água, eu rezo. Depende, alguns dias são muito mais difíceis do que Eu outros. imagino. A pressão é grande, né? Assim, as exigências são grandes. E eu sempre. Então, quando eu tomo muito cuidado, mas já me perguntaram também, será que isso que você faz, assim, de aprofundar tantas vezes, eu vejo câncer em 0,8 milímetros, Uau. É muito. tá? E que eu só achei porque eu procurei. Eu atrasei o laudo e fiz novos cortes, porque eu estava procurando aquela microcalcificação que foi vista. E Porque isso muda a história de vida totalmente. dela e da E aí família. eu sempre fico pensando, e eu olho as idades, eu viro, olha, sou eu. Hoje eu vejo o quanto de pacientes mais jovens do que eu. Olha, essa é a minha mãe, essa é a minha tia, essa é a minha irmã, sabe? Então, assim, eu realmente percebo que é um chão que se abre quando eu vou entregar aquele diagnóstico para o paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma transformação de possibilidades, entendeu? Nossa, eu me imagino que deve ser muito intenso, assim. Eu não conhecia a patologia, assim, essa vivência, mas é uma loucura. Você tá lidando ali, na verdade, a história da família, a decisão. Uau, ó, muito lindo. Concordo que o meu esposo, né, o Henrique, patologista, ele fala assim que ele, até então, ele tinha esse momento, né, como patologista de diariamente, dar o diagnóstico, mas também, assim como a Gabi, viver o outro lado, É. que como esposo de alguém que está passando, Aff. ele, todas as vezes que alguém liga para ele sabe mensurar a dor, porque ele viveu. Então, isso torna a Gabi e o Henrique mais especiais ainda. Por quê? Porque além da empatia, eles realmente sabem o que é, né? Passar por isso. Então, eles não são bons só por isso, porque eles estudam, dedicam, porque eles realmente são humanos, eles se colocam no lugar daquela pessoa, porque eles viveram exatamente tudo. Eles sempre tiveram lá na frente do barquinho, remando, né? Então, isso os torna melhores ainda, porque eles não medem esforço. Carol, você sabe muito bem disso, né? Vou falar. Teve um dia que eu tive que ligar pra Gabriela. Chorei, foi uma das poucas pessoas que eu chorei. Calma, Carol, vai dar tudo certo e tá tudo bem. E tava com um problema com o meu filho mais novo. E aí eu vi que não é só o profissional que conta. Conta ali um ser humano. E eu pedia muito pra Deus, Deus, coloca pessoas, não médicos, pessoas que me olhassem como ser humano, né? Aí vem essa doçura que é muito amor. E agora, esses últimos dias, tive um probleminha, que eu fiz uma arte, vou falar, né? Que eu corri um pouquinho demais e deu um probleminha no meu exame.
E aquilo me doeu bastante. E eu pensei, vou ficar quieta. Chorei. Pouquíssimas pessoas me viram chorar. A Gabriela foi uma. E nesse dia eu chorei bastante. Eu estava muito desesperada. O que que eu devo fazer? Falei, vou falar com Juliet. Juliet, é como eu falo pra ela é meu espelho, ela vai me direcionar. Peraí, Carol, que eu vou falar com o Henrique. O Henrique tava em outro procedimento, fazendo outras coisas, coitado dele. Peraí que eu vou falar com ele. Passou um pouquinho, o Henrique me ligou. Não, vou resolver seu problema, vou mandar pro fulano. Calma, Carol, não é isso. Enfim, tive um final de semana muito choroso, doloroso. Ele me acalmou, falou, Carol, tenha fé, Carol. Vai dar tudo certo, Carol. Enfim, aí aguentei. Quando saiu o resultado, tive que fazer novamente o PET scan. Enfrentar é doído demais, fazer os exames é uma loucura. E aí, naquela expectativa, e agora? Meu Deus, de novo, vou brincar com essa brincadeira de novo. Henrique me liga. Na hora que eu vejo o telefone, Henrique, eu juro, começa a tremer, de medo. Falei, meu Deus, ele vai brigar comigo? O que aconteceu? Enfim, ele foi um doce também. Ele é um ser humano incrível. Além de médico, vocês serem médicos, tem uma coisa que é mais, são seres humanos. Muito obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada, Gabriela. E todas as pessoas têm a oportunidade de sermos humanos como vocês durante o tratamento. Porque o tratamento é doído, dói na alma. E se a gente não tiver pessoas ao nosso lado, deve ser muito difícil para remar. É muito difícil. E eu lembro também, vocês estavam viajando, liguei para Henrique e para Juliette. Você vai fazer isso. Anotado, eu lembro de anotar, porque quem começa, quem não tá, não sabe nem para que lado que corre. Exatamente. E a gente precisa de alguém que direciona da forma correta, que já teve a experiência, que são médicos e teve a experiência, e falar, calma, vai dar tudo certo. Por isso que eu falo que eu não posso ser em nenhum momento ingrata. Não, porque essa tomada de decisão foi muito fácil para mim. Foi muito fácil, porque só que para ele foi mais difícil. E para ele deve ter sido doído demais. Para mim foi fácil. Ele tirou esse peso de mim. Porque eu não precisei tomar a decisão. O que ele estava fala? ali. Então, ele tá lá, remando. E a gente coloca tantas pessoas no barquinho pra ele remar, né? Me coloca. E eu falo, gente, tem os meninos bons demais. Manda pra lá. Mas é isso. Eu te ajudo a remar. Aham. E você ajuda a remar outras pessoas. Coitado, pois é, então, coitado dele. Mas tadinho, não tem jeito. É o meu pacote. Não sou só eu. Meu pacote é meu marido. E a gente tá aqui pra isso. Oh, gente. Senão nós faríamos outra coisa, não é? Se não fosse para remar junto, com que a gente pode remar. Eu não posso falar para você o que comer, né? A dosagem da medicação. O que eu posso é falar, vai ali, essa pessoa vai te tratar bem, é experiente, né? Então, assim, é direcionar mesmo. O que eu vejo que eu faço, não como patologista, mas como pessoa pós-diagnóstico, é virar e falar assim, para quem me procura, né? Claro, liga para fulano, ou liga para fulano. É uma pessoa ótima, sabe? Então, é a parte fora do microscópio que eu faço, sabe? E inclusive, assim, liga para Juliette, né? Será que já pode ligar para Carol? Eu acho que essa maneira, e em momento algum eu falei não, né, Gabi? Nunca. Essa parte de ajudar o que vem por aí, é como a Gabi falou, tem coisas que ela não pode ajudar porque ela não vivenciou o processo, né? Mas não quer dizer que a ajuda dela é menor. Nossa. É isso que eu falei, que cada um rema da maneira que sabe, com a intensidade que sabe. E você tem que... É importante você aceitar essa ajuda na hora de remar. E agora, essas pessoas que já passaram por processo, em alguns momentos,
é muito bom ouvi-las, porque essa ansiedade do que vai vir, o que vai acontecer comigo, quem passou que te ajuda. É, Em alguns momentos você quer ouvir essa pessoa, né? Então, por isso que é importante essa rede, né? Que eu falo que são uncle friends. Né? aham. Eu falo agora, amigos do peito. Amigas do peito, né? É importante ela te alertar, né? É sofrido para mim falar disso, porque uma pessoa essencial nesse momento tá falando oi para mim lá de cima. Que a minha amiga Ana Paula falou que eu fecho o olho e escuto o oiê dela, lá de cima, que morro de saudade. Mas eu escuto o oiê até hoje dela. E ela me ajudou muito, cara. Muito nesse processo, em cada etapa. Porque ela passou por isso. Só que, infelizmente, a vida tem alguns caminhos, né? Que a gente não sabe. Tem algumas escolhas. E, é como eu disse, são projetos de Deus. Projetos de Deus. E isso deixa sempre um ensinamento pra gente. A Ana foi fundamental. E eu fico feliz quando você fala que em alguns momentos eu pude te ajudar. Porque eu acho que é assim que a gente consegue evoluir. Evoluir. Não é isso? E eu acho que esse é o plano de Deus. Pelo menos pra mim. Me tornar uma pessoa melhor. Evoluir. Porque se isso não existir, não tem sentido a vida. Né? Então, realmente, o que eu pudesse te ajudar, como toma um picolé, Dá um picolé. não é? Chupa um picolé de limão que você vai melhorar. Parece pequeno, mas pequeno, é muito grande esse picolé de limão. É, porque é a vivência que ela teve, né? E que ela sabe que dá certo e que eu não vou saber, né? E você vai falar do picolé para outra pessoa, né? Então, é a rede. É lindo, é lindo. É a rede. Eu tive mucocite, né? Umas coisinhas na boca. E eu, como dentista, não estudei mucocite. A gente estudou lá atrás, né? Muitos anos atrás. E aquilo me desafiou. Falei, meu Deus, que graça que tem ficar dentro do consultório, só mexendo no consultório. Como é que eu posso ajudar o próximo? Fui estudar para ajudar o próximo. Porque, assim, gente, tinha dia, Julieta, que eu não queria escovar o dente, não. Muito menos passar fio dental. Mas como uma dentista fala isso? Falo, porque não dava conta. Porque passava, sangrava, a boca tava ressecada. Não dava. Então, assim, mas você tinha. Se eu não tivesse passado pelo processo, eu ia falar que tinha que escovar o dente. Mas hoje eu entendo que não, vai fazer o que der. A boca tá seca, tá machucada. E foi pra frente, gente. Então eu mudei da tal forma, até meu olhar da minha profissão. Não tem que escovar o dente, não. Não dá conta. E aí de alguém falar que tem que escovar. Eu falo pra família que eu atendo, tem famílias que eu atendo. Se ela não quiser, ela não vai escovar o dente. E qualquer coisa você fala comigo. Tô errada? Carol, Você vai falar pra mim que eu tenho que escovar o dente, não. Não, a gente tem que entender, né, A situação. o dia a dia de cada um. Mas isso que você tocou é impressionante como todo centro de oncologia, ele tem que ter multiprofissionais, né? Então tem que ter um oncologista, obviamente. Sim. Mas ali cercado toda a rede de enfermagem, com muita empatia, com um olhar muito humano. Sim, E tem que ter um psicólogo, tem que ter. tem que ter uma nutricionista, tem que ter uma dentista. Tem que ter. Porque é muito comum a mucosite em pacientes que fazem quimioterapia. E você perceber essa lesão inicialmente, você já vai intervir para que ela não perpetue
né? E prejudique a qualidade de vida desse paciente. Então, esse olhar seu é brilhante de levar, né, a laser terapia, todo esse arsenal que a gente tem para esses pacientes melhorar Para ter a qualidade de vida. isso, a qualidade de vida é muito importante. Meninas, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada, obrigada, obrigada. Que possamos ajudar as próximas meninas que estão no caminho. Sim, está. Sim. Pode ligar? Pode ligar, pode passar o WhatsApp. Pode também. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Viu? meninas.